Eu já tive várias contas denunciadas, perdi várias contas. Porque o pessoal todas derrubar, elas, né? eu pregava, eu comecei. Deus me chamava para falar justamente de temas que muita gente E aí não vinha prega. afronta, né? E aí você chegar lá Esse e é o cuidado que eu falar falo que é pra ele. pecado. É Onde, difícil. onde só se fala que Deus é amor. Não, fica assim, tá tudo certo. Então eu chegava e falava, Deus te não, você ama. continua assim, você vai pro inferno mesmo. Deus me falou pra falar. Porque se você foi transformado pra É, fazer isso. Exatamente, porque era o caminho que eu estava Pregar, seguindo. Eu é achava que tava verdade. tudo bem, mas eu tava indo pro inferno. Eu pensava, meus pais são crentes, eu também vou ser salvo também. Eles são crentes, Deus vai ter misericórdia de mim. Deus é misericordioso. Como a nossa Deus é tão bom, você acha que ele vai mandar pro inferno? nossa visão limitada, né? Deus vai mandar pro inferno? Não, Deus ele é muito Deus bom. é amor, né? Só que ele não manda realmente ninguém pro inferno. É nós que nos mandamos pra lá. Depois colocava. Né? É a gente que se coloca nessa situação. É a verdade, gente. é Porque verdade. ele tá o tempo todo de braços abertos. Ele tá o tempo todo falando conosco, ó, É vem, isso. eu tô aqui, é agora. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É que nem uma pessoa que a gente tava ajudando outro dia tal, e, cara, me doeu muito, porque ela é uma moradora de rua tal, a gente sempre evangelizava tal, uma vez ela apareceu com os braços cortados, né? E A aí gente tal, cuida a desse gente nível. sempre tava ajudando e tal, e aí eu falei com Deus, falei, Deus, tem misericórdia, pai. E aí ele falou assim, eu tenho misericórdia. Ela que não tem misericórdia dela mesma. Tipo assim, é muito forte isso, porque as pessoas que não têm misericórdia delas mesmo, Deus tem misericórdia. Sim, Então, porque ele ó, cuida. ela, ele cuida. ela me procurava, porque o bazar foi um ápice, assim, pras pessoas de rua mesmo, sabe? Aham. E ela me procurava. E eu dava roupa, dava comida, eu dava tudo pra ela. Dava, como que é o nome? Reciclagem. E aí chegou um tempo que ela queria conversar. E ela começou a falar a vida dela pra mim. Olha só. Até que um dia, ninguém teve essa capacidade. Falou, preciso ver minha mãe. Já faz 4 anos que eu saí da cadeia. E não vi minha mãe ainda. Olha. Eu falei, você quer ir? É meu aniversário amanhã, tia. Você consegue? Eu falei, consigo. Eu falei, vou sair da igreja 10 horas. 10 horas você esteja na porta da minha casa, que eu vou levar você lá pra sua mãe. Olha aí. Levamos lá. Eu achei que ela ia ficar. Falei, Senhor. Eu não achei que ela nem ia estar lá na porta, né? Porque você sabe que eles, né? Que abusa tanto a cabecinha deles. Chegamos lá. A mãe dela não tava. Ela falou, minha mãe foi pra igreja. Tenho certeza que a minha mãe vai me esperar. Vamos esperar? Eu falei, vamos esperar. Não, a hora que for. Ela falou aí, 5 horas da manhã esperando sua mãe, nós fica A aqui. gente ficou esperando lá, trocou uma ideia com... A mãe dela é tão forte isso. Não é mãe, ela é adotada. Oh, meu Deus. Então, assim, é muito A gente forte. descobriu no dia, inclusive. No dia. Mas tem, estabilidade. A menina é estudada, estuda direito. Ela tem estudo. Tem uma casa, um apartamento, é muito bom. A mãe dela tem uma estabilidade boa. Tá na rua por quê? Olha aí. Você tá entendendo? E Como é que muito o diabo louco vem? porque Não. pra ela foi inclusive no dia quando a gente chegou lá, a gente trocou uma ideia com a mãe dela, ficou mó A mãe dela não queria deixar a gente ir Não embora. queria deixar aí, tipo, é muito louco porque ela falou assim, ó, a gente tava orando pela Renata. Ela falou. Olha. E ali foi, sem a gente saber, foi uma resposta de De oração oração da mãe dela. dela. Que Você ela vê o tinha poder que a orado gente no tem de dia. ajudar alguém, Rodrigo? E ali foi um aniversário, ela falou, nossa, esse aniversário eu nunca vou vou esquecer. Olha. Tipo assim, é um negócio que... Foi um presente de Deus. Olha só. 4 anos que ela não via a mãe, que estava presa, saiu, não conseguiu. Pois é. Então, o poder que você tem de levar o evangelho De na impactar internet, a vida, de cara, falar a verdade mesmo, é real. Essas pessoas precisam saber o que é a verdade de Cristo está aqui. Sim, ó. exatamente. É clara. E é aqui no país mesmo, não precisa ser fora, não. Primeiro, Não, exato, aqui- vamos fazer aqui dentro. O Lucas falou uma coisa, eu me lembrei agora também de uma situação onde eu na época, né, pra sobreviver, eu fazia canecas personalizadas. Então eu fui lá na região do Belenzinho ali, perto do Templo de Salomão, né, e eu ia comprar canecas pra revender. Sim. Né? Aí eu passando lá, eu vi um morador de rua com uma Bíblia, só que ele tava com a Bíblia aberta, ele não sabia ler. Então eu passei, ele falou assim, o que tá escrito aqui? Ah, que forte. Ai, que aí eu forte. parei e Olha ia lá. só. Então aí eu começava a ler a Bíblia pra ele, né? Começava a ler a Bíblia pra ele, e todo dia eu passava lá e falava, ele chama Márcio. Você quer que eu Eu leia? passava lá e falava assim, Márcio, e aí? Ele lê pra mim. Aí eu li a Bíblia pra ele e ele falava, Deus vai me tirar dessa situação. Um Olha dia eu vou só. sair disso. Eu creio, eu tenho Olha fé. que lindo. E eu ficava assim, falava, Deus. Aí eu comecei a orar por ele. Eu falei, Deus, tira ele dessa situação. Ele tem tanta fé. Aí ele chegava assim, ele me mostrava, falava, olha, hoje eu consegui no farol. Ele pegava assim um dia tudo Sim. amassado na mão. Falava, só que eu vou tirar isso aqui pra Deus, tá? Eu falei, olha, Olha que que coração. E isso começou a me Doer, né, doer. Eu via ele nessa situação. Eu comecei a falar, ó, vamos lá. Eu li a Bíblia pra ele e dava um dinheiro pra ele comprar um lanche. Né? Comer alguma coisa, né? Comer alguma coisa, enfim, né? Pagava um marmitex que tinha do outro lado da rua lá numa padaria, eu ia lá comprava pra ele. Ok, olha só. Olha o que o Espírito Santo ele me lembrou. Isso eu nunca contei em nenhum podcast Olha agora. só. Glória a Deus. Aí
ele chegava pra mim, enquanto eu lia a Bíblia pra ele, ele falava, Deus vai me tirar dessa situação. E eu falava pra minha esposa, assim, falava assim, meu, como é que pode? Ele tem tanta fé, por que ele tá nessa situação? E ele dizia pra mim que ele tinha sido um grande bandido mesmo, sabe? Alguém que, lá do Rio de Janeiro, Fez que muita tinha coisa matado errada. pessoas, e era muita coisa errada. Ele era da pesada mesmo, mas ele Você vê que Deus te realmente... usou pra aquele momento. E aí eu comecei a orar. E eu tinha a célula, e eu colocava o nome dele na célula pra gente orar, pra que Deus tirasse ele dessa situação. E eu fui atrás. Até que, orando, a minha avó, ela falou, Rodrigo, conversei com o pastor sobre esse Márcio, né, que tava precisando de ajuda, e ele falou, traz ele pra cá que a gente vai levar ele pra um lugar Que lindo. pra ele se tratar das drogas, porque ele era viciado em drogas, Sim. pra ele se tratar, ele vai ter moradia, ele vai ter Olha só. Conseguiu pra... moradia, vai ter um lugar pra ele aprender a ler e escrever, vai aprender uma profissão, vai se restabelecer tudo e depois volta pra já trabalhando pro mercado, pra Já vai pra sair, vida, já vai né? sair pra continuar uma vida diferente. Vai ter uma restauração. Amém. Eu fiquei tão feliz, eu chorei. Aí eu fui lá De contar tanto pra você ele. orou, Deus ouviu a sua Eu falei, oração. Deus... E ele tinha fé. Ele falava comigo com a maior alegria do mundo. E Deus vai me tirar dessa Olha situação. só. E olha só. Precisa de uma oportunidade, né, Ele Rodrigo? queria uma oportunidade. Aí Deus abriu toda a oportunidade pra ele. E eu fui falar pra ele. Falei, Márcio, Deus abriu. Ele começou a chorar. Ele falou, sério? Eu falei, você vai? Eu vou. Eu falei, então, forte. tal dia eu vou vir aqui pra te buscar, tá bom? Eu vou vir na outra semana. Não, tá bom. Deus vai me tirar, glória a Deus. Eu tenho vídeo dele agradecendo a Deus. Amém. Aí, chegou no dia que a gente combinou. Eu cheguei lá, falei, Márcio, vamos? Não vou. Olha O só. diabo sujo. Aí eu falei, como você não vai? Você falou pra mim que você ia, Deus abriu a porta. Você não orou tanto comigo que você queria essa porta aberta? Difícil, Como é que difícil. você não vai? Não vou. É eu não difícil vou, pra eu não vou. Márcio, você não tá entendendo. Eu olhava assim, olha onde você tá. Ele tava deitado num monte de saco sujo. Tá aquela, Sim, né? sim. Aquela deitado situação aquela dele. situação que vocês podem imaginar de rua. Que a gente... E eu falei assim, Deus tá te dando Uma oportunidade. tudo. Você vai ter casa, você vai ter comida, vai ter Oportunidade, cara. café da manhã, Almoço, café da jantar. tarde, jantar. Você vai ter um lugar quentinho pra você Dormir. para você dormir, vai ter chuveiro, você vai estar limpo. Você tá ficando nesse lugar, você situação. quer ficar nisso? Ele falou, não, eu quero. E me deixou Olha falando só, sozinho, mano. atravessou e foi embora. Meu Deus Eu do céu. fiquei difícil. chorando ali. E aí eu entendi uma coisa, o Espírito Santo falou comigo algo muito forte. Muitas pessoas estão nessa situação, não porque Deus virou as costas para ela, que não. querem. Elas escolheram isso. Muitas pessoas estão indo pro inferno não porque eu estou mandando elas pro inferno. Elas estão se Foi isso que colocando falou. nessa O situação. amor falou esses Elas. Então, assim, muita gente tá realmente com a vida perdida. E ainda E Deus, culpam a Deus. Ah, né? Deus virou as costas Por que pra que eu mim. tô nessa situação? Mas são elas, é o pecado que as colocou nessa situação. E o pecado impede muito de chegar até Deus. Entendeu? Deus não recusa o pecador. Ele fala, vem como tá. Só que muitas vezes o pecado ele coloca aquela coisa nos olhos e a pessoa não enxerga. Então, olha só, a pessoa escolheu ficar num trapo, numa imundície, na sujeira, com barata passando em cima dele lá, porque era essa situação que eu tava vendo ele, e eu ainda tenho vídeo chorando dentro do carro. Eu peguei a câmera e comecei a chorar assim, filmando. Eu falei, Deus fica deu indignado. tudo pra ele. E eu olhava e virava assim pra ele lá, no chão. Aí depois que eu falei, Márcio, vamos, pelo amor de Deus, vamos. Não, saiu, atravessou e me deixou falando sozinho lá. Você fez sua parte. Eu fiz a minha parte. Aí eu falei assim, aquilo me mostrou uma coisa assim muito grande. Então, ele quis isso. E ele pedia pra Deus. Então, muitas vezes a gente pede as coisas pra Deus. Quando Deus dá, a pessoa não quer. Quantas pessoas? Deus, eu quero um carro. Eu quero Uma dinheiro. casa. Aí Deus, muitas Dá. vezes não dá. Muitas vezes Deus não dá, porque sabe Sabe. que se der, a Já pessoa vai sabe se amanhã, desviar. né? Deus a já pessoa sabe, não... já tá tudo Deus já preparado. viu lá, Deus já É. sabe ali na frente. Sim. Então, as pessoas culpam a Deus, mas não entendem que a culpa tá no seu coração pecaminoso, Tá. sujo, a sua mente imunda. Essa é a verdade, nós somos isso, nós somos fracos, nós somos pecadores, e se a gente não tiver Jesus Cristo, sabe, o Espírito Santo dentro da gente, o Não nosso é nada, destino né? não é nada, Não é nada, entendeu? é Então aquilo me mostrou muita coisa, assim, Entristeceu me muito. ensinou, me fiquei triste, mas foi ele que escolheu aquilo. Depois disso, eu encontrei ele outras vezes. Aí ele falava, me dá dinheiro. Eu falava, Márcio, você não quis. Eu não posso mais te ajudar. Eu já abri. Deus já mão, te né? colocou tudo. Mas agora você escolheu isso. Então eu não posso mais Foi te ajudar. isso, eu